Irmãos queridos, é um privilégio poder, nesta noite, partilhar com vocês a palavra de Deus. É certo que Deus está aqui. E é certo que este Deus presente é o Deus que fala. E a sua voz é poderosa, e a sua voz é tremenda, e a sua voz despede chamas de fogo. Eu estou plenamente consciente que eu estou me dirigindo a um auditório que conhece bem de perto a palavra de Deus, que já está acostumado a ouvir e a pregar a palavra de Deus. Mas a minha oração é que nesta noite o Espírito Santo de Deus faça daquilo que é antigo, novo para o nosso coração. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. 1 Reis 17, de 1 a 10. Está escrito: então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Meus irmãos, afirmar que hoje, 29 de agosto de 2017, o Brasil, a igreja, talvez até mesmo você, estejam vivendo uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, já não é mais estranheza para ninguém. Talvez nunca vivemos uma crise de integridade tão profunda como a crise que nós estamos atravessando, no universo político e também no religioso. Mas parar para pensar que Elias, há mais de 2.500 anos, enfrentou uma crise mais aguda do que a nossa, nos leva a uma reflexão. E eu queria situar Elias no tempo e no espaço, para então tirarmos desse texto algumas lições para nós nesta noite. Todos vocês sabem que o reino de Israel, como um governo monárquico, já durava 120 anos. 40 com Saul, 40 com Davi, 40 com Salomão. Com a morte de Salomão em 931 a.C., o reino de Israel foi dividido. 10 das 12 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, Reino de Israel, cuja capital veio a ser Samaria. Esse reino durou 209 anos.
de 931 a 722, quando a Síria levou este reino para o cativeiro. Nesses 209 anos nós tivemos 19 reis, em 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis andou com Deus, todos foram maus, todos foram ímpios, todos foram apóstatas. Mas o rei que governa agora, na época de Elias, é o pior rei de Israel, o rei Acabe. E se não bastasse, ele casa-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era assassina, era feiticeira e era mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. Foi essa mulher que impôs à força de baioneta o culto a Baal em Israel. Foi essa mulher quem perseguiu e matou os profetas de Deus. É, portanto, nesse tempo de conspiração política, porque se você der uma retrocedida na história aí, Jeroboão primeiro governa 22 anos, seu filho Nadab 2 anos e é assassinado por Baasa. Baasa governa 24 anos, e Elá, seu filho, reina em seu lugar 2 anos e é assassinado por Zinri. Zinri é entrincheirado e comete suicídio. Onri governa 12 anos e seu filho Acabe, pior do que o pai, governa 22 anos. Então note você que no campo político está pior que o Brasil. Está pior. Porque agora quem assume o governo é quem mata o seu antecessor. Além de um assassinato, ainda assume o governo. Conspiração política, apostasia religiosa, perseguição religiosa. E é nesse contexto de crise avassaladora que Deus levanta, não um partido político, não uma denominação religiosa. Deus levanta um homem. Deus levanta um líder. Um homem que vai fazer diferença na sua nação. Deus levanta Elias. O que é que este homem do passado tem a ensinar para nós no presente? Com a sua Bíblia aberta, confira comigo o verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Quando diz aí Elias, o tesbita, não está falando da família dele, do sobrenome dele, está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, um lugarejo incrustado lá nas fraldas desta cordilheira de montanhas de Gileade. Quando você vai para o mapa procurar Tisbé, você não acha Tisbé no mapa. É um lugar muito insignificante. Quando você procura conhecer a família de Elias, ele não vem de uma família rica, aristocrática. Ele não vem de uma escola de profetas. Ele não vem de uma família sacerdotal. Ele é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido. Mas um homem levantado por Deus num tempo de crise. Isso me ensina uma lição. Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus pode levantar gente como Elias, Deus pode levantar gente como você e eu para fazer a sua obra. Talvez um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que tem estrelas demais, é que tem figurões demais. É que tem gente que se julga importante demais. E eu já tenho aprendido uma coisa: as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque quando o sol está brilhando, não tem espaço para as estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Agora notem comigo que este homem sai do anonimato e começa o ministério dele no estrelato, porque ele começa pregando para o rei, no palácio do rei.
A maioria de nós passará todo o ministério sem nunca entrar no palácio do rei para pregar para o rei, pois Elias começa o ministério dele no palácio. E ele traz uma palavra de juízo. Não vai chover, nem vai cair orvalho, nem a chuva periódica, nem o orvalho diário descerão dos céus. Por que ele diz isso? Porque Israel estava rendida a Baal, que era o padroeiro da prosperidade. Quando se colhia os frutos na lavoura, quando uma ovelha dava cria no campo, atribuía isso a Baal. Se não chove, se não cai orvalho, Deus está quebrando as pernas de Baal, Deus está destruindo a reputação de Baal, Deus está mostrando o seu juízo sobre uma nação apóstata. Mas é curioso que Elias diz assim: não vai chover, não vai cair orvalho, segundo a minha palavra. E você pergunta, por que ele tem essa certeza? O texto não responde. Mas a resposta está em Tiago 5,17, quando diz que Elias orou para que não chovesse, e não choveu. E eu aprendo aqui um princípio. Elias só se levantou diante do rei, porque primeiro se prostrou diante do rei dos reis. Você só pode se levantar diante dos homens, se primeiro você se curvar diante de Deus. Você só pode prevalecer na pregação, se primeiro você prevalece na oração. Talvez uma das maiores tragédias da nossa formação teológica é que nós separamos academia de piedade, nós separamos pregação de oração, e você tem no Brasil gigantes do saber no púlpito, mas nanicos na vida de oração. Homens que têm luz na cabeça, mas não têm fogo no coração. Homens que conhecem muito a respeito de Deus, mas não têm intimidade com Deus. E eu posso lhes garantir que é mais importante ensinar um pastor a orar do que ensinar um pastor a pregar. Você nunca vai encontrar no Novo Testamento alguém pedindo para Jesus: ensina-nos a pregar. Mas você vai encontrar: Senhor, ensina-nos a orar. Isso porque se você não for um homem de oração, uma mulher de oração, não haverá virtude, não haverá poder na sua vida para pregar. A não ser que nós redescubramos o poder de Deus através da oração, teremos ministérios pífios, resultados magros, porque a obra de Deus não avança na força do braço da carne, mas na força do Deus onipotente. Caminharemos vitoriosamente na medida que caminharmos de joelhos. Mas notem comigo, verso 2 e verso 3, há uma transição no texto, radical inclusive, e é a meu ver, um anticlímax, porque está escrito: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Você que é pastor e líder sabe disso. O pastor não gosta de caminhar na direção da solidão, o pastor gosta de caminhar na direção da multidão. Esconder-se é tudo que um pastor não gosta de fazer. Notem que Deus tira o Elias do palácio e o manda para o deserto. Parece não fazer sentido. Não para ter a experiência de João Batista, para receber uma multidão no deserto, mas para viver solitariamente no deserto. Não para que se torne alguém de projeção nacional, mas para que viva debaixo do manto do anonimato. E eu quero dizer para você que o deserto não nos promove, nos humilha. Não acende as luzes da ribalta sobre nós, apaga-as.
não nos coloca no pódio da fama, leva-nos para o vale da humilhação. Mas eu posso também lhe dizer que o deserto não é um acidente na nossa vida. O deserto é uma agenda de Deus. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. A escola do deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Ele treina os seus líderes mais importantes. Deus nos leva para o deserto, não para nos destruir, mas para tonificar as musculaturas da nossa alma. E quando Deus nos leva para o deserto, Ele tem dois propósitos. O primeiro deles é trabalhar em nossa vida. Sabem por quê? Porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. A vida do líder é a vida da sua liderança. Se nós não tivermos profundidade, não teremos resultado algum, por mais extensa que seja a nossa obra. Isso levou um analista a interpretar a espiritualidade brasileira e dizer que a igreja evangélica brasileira tem 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. Deus está trabalhando em nós, irmãos, e Ele não tem pressa. Ele trabalha artesanalmente. Deus trabalhou em Moisés 80 anos para usá-lo 40. Jesus começa o seu ministério com 30 anos, para um ministério de 3 anos. Então não se desespere se Deus está trabalhando em você. Se Ele está levando você para a escola do deserto. Ele está treinando você para uma grande obra. Mas em segundo lugar, na escola do deserto, Deus tem um outro propósito. É o propósito de ensinar a você e a mim que nós dependemos mais do provedor do que da provisão. Porque em Querite, ou Elias confiava em Deus, ou ele morreria. Deus envia para ele os garçons voadores, mas ele precisa beber da torrente que está quase a secar. Agora confira comigo o versículo 7. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E o que você vai fazer quando a sua torrente seca? Pois eu quero lhe dizer que quando a sua torrente seca, Deus continua no controle. Isso faz parte da agenda de Deus. Isso faz parte do currículo de Deus. Isso faz parte do tratamento de Deus com você e comigo. Porque quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, para onde você deve ir e o que você deve fazer. A sua fonte seca, mas o manancial de Deus continua jorrando. A sua despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Quando Deus nos leva a esse tipo de experiência, é para provar para nós que nós dependemos do provedor mais do que da provisão. Se me permitem, eu gostaria de contar uma experiência pessoal para ilustrar esse fato. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos para fazer um curso de doutorado em ministério na área de pregação. E a igreja que eu tenho o privilégio de pastorear, há 32 anos, votou na época uma verba que nós havíamos entendido ser suficiente para o nosso sustento. Na época, $2.600. Obviamente, eu tirava parte desse valor, porque todo pastor é dizimista. Pelo menos pressupõe que seja.
Então, se eu recebia 2.600, já deixava $260 na tesouraria da igreja. Nós temos uma pessoa que mora conosco há mais de 28 anos, e achei que não seria honesto da nossa parte desampará-la naquele período. Uma missionária foi para o nosso apartamento, com o compromisso de pagar o condomínio, na nossa ausência, e morar lá. Mas com 5 meses ela teve que se mudar da cidade e eu tive que pagar o condomínio. Na verdade, eu recebia líquido $1.200. Nós levamos todas as nossas economias pessoais. Quando eu chego em Jackson, Mississippi, eu tomo algumas surpresas. Primeiro, não tinha transporte público, tive que comprar um carro velho. Não tinha na época a escola pública para os nossos filhos, tive que pagar uma escola para eles, e eu e minha esposa levantávamos 4 horas da manhã para limpar a escola, para ter um desconto de $200 na mensalidade. Tive que pagar escola de inglês, pagar o seminário, pagar aluguel e etc, que vocês bem sabem o que é a despesa de uma casa com 2 crianças. Com 5 meses a nossa economia acabou. O carro que era velho quebrou. Levei para a oficina para consertar $1.350. Eu não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Já tinha visto lá que quando um aluno não podia pagar, se fazia uma visita cortês para ele, dizer, bom, já que você não consegue pagar, você está liberado para voltar para o seu país. E eu não queria ser mais pesado à igreja. E eu reuni minha família e disse, nós temos 2 opções. Ou voltamos, envergonhados, frustrados, ou pedimos para Deus um milagre. Nós sempre pregamos que o nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. É hora de nós experimentarmos isso. E nós nos ajoelhamos na sala, e nós clamamos a Deus por uma intervenção, por um socorro, por um sinal do seu favor. Quando nós nos levantamos dos joelhos, o telefone tocou, e eu corri para atender. Era um convite para pregar na Pensilvânia, a praticamente 2.000 quilômetros de onde eu morava. Eu confesso para vocês que eu fui para aquela conferência sem dinheiro do lanche no bolso. Quando eu estava pregando meu último sermão, quem dirigia a programação disse algo óbvio, ululante. Disse assim, meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Você nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Pois eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou depois do culto e disse, eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, paguei escola, paguei seminário, fiz compra para casa, ainda sobrou um troco. Na semana seguinte, um outro telefonema, um convite para pregar num congresso em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Eu estava pregando meu último sermão, quando vem um presbítero atrás de mim, bota um bilhete dentro da minha Bíblia, e o bilhete dizia assim, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração, e eu vou lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. Quando terminou o congresso, me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite para pregar, em 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de noite, 60 milhas, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela para onde eu estava, para me dar uma oferta. Nunca nos faltou nada. Inclusive, com os 5 meses que acabou tudo, deu uma inflamação na minha mão, não conseguia segurar nem o rodo nem a vassoura mais. Tive que dispensar o serviço da escola e por providência de Deus foi uma benção, porque não precisava levantar 4 horas da manhã mais. No dia que nós viemos embora, eu fui ao banco fechar a conta. Para nossa surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus me ensinou uma lição. Quando a sua fonte seca,
o meu manancial continua jorrando. Quando a sua despensa fica vazia, o meu celeiro continua cheio. Se eu levo você a essa experiência, é para que você entenda que você depende do provedor mais do que da provisão. Mas notem comigo, irmãos, versículo 8, que é uma outra transição. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui? É mais ou menos o seguinte: Elias, você acabou o estágio do deserto. Aperte os cintos, meu filho. Fica firme aí, porque agora eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, cadinho, fogo. O tratamento de Deus é rigoroso. Quanto mais Deus usa você, mais forte é o treinamento de Deus. Leia a história e você verá isso. Leia a sua Bíblia e você verá isso. Porque primeiro Deus trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você. Agora notem que ele estava esse tempo todo em Querite escondido. Escondido de quem? De Acabe e Jezabel. E o que Acabe e Jezabel faziam enquanto Elias estava escondido em Querite? Capítulo 18, verso 10 desse livro diz que Acabe procurava Elias vivo ou morto em Israel e nas nações vizinhas. Sair do esconderijo era correr o risco de ser morto pela polícia de Acabe. Mas o Deus que envia é o Deus que protege. Agora, Deus tem senso de humor, é claro. Porque o que Deus fala para Elias não faz sentido. Se Deus dissesse assim para Elias: vai para Sarepta, porque lá você vai sustentar uma mulher viúva. Ele podia pensar: pelo menos eu tenho um ministério, vou cuidar de uma mulher viúva. Mas o que Deus diz para ele é o contrário: vai, porque lá uma mulher viúva vai sustentar você. Deus humilha os seus servos. Deus esvazia a bola de seus servos. E o que é impressionante é que ele sai de Querite para não morrer de sede e quase morre de fome em Sarepta, porque a viúva que vai sustentá-lo está morrendo de fome. Meu irmão, você vive pela fé. O que eu acho magnífico é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. Quando eu leio esse texto, a sensação que eu tenho é que Deus não multiplicou para aquela mulher um saco de trigo ou um tonel de azeite. Eu acho que toda vez que ela ia para a cozinha fazer a refeição do dia, olhava na vasilha o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. Semana seguinte, o mesmo nível de trigo, o mesmo nível de azeite. Mês seguinte, o mesmo nível de trigo, o mesmo nível de azeite. Sabe que Deus faz o mesmo ainda hoje? Ele é o Deus que multiplica a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Irmãos, eu creio firmemente nisso. Nós lidamos com o sobrenatural de Deus todo dia. Nós não lidamos apenas com coisas comuns. Todo dia você está vendo o sinal de Deus, pegando alguém machucado, quebrado, ferido, arrebentado pela vida, e Deus perdoando, e Deus salvando, e Deus restaurando, e Deus perdoando, Deus fazendo tudo novo. Agora preste bem atenção nisso. Na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Porque nós não subscrevemos a teologia que proclama que se você é um crente piedoso, cheio do Espírito Santo, você nunca terá problemas, você nunca ficará doente, você nunca ficará desempregado, você nunca sofrerá os reveses da vida.
Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, blindado, numa estufa espiritual. O filho único daquela viúva adoece e morre. Porque na casa de crente tem luto também. Agora notem, o que mais me impressiona nesse texto, como pastor, é que a viúva bota a culpa da morte de seu filho em Elias. E você bem sabe disso, pastor tem costas largas e couro de jacaré. Porque se um adolescente briga lá na casa dele 3 horas da manhã e sai de casa, o culpado é o pastor. Se um casal resolve discutir na madrugada e o marido sai de casa, o culpado é o pastor. Desde o Éden tem esse problema de transferência e projeção. O que me impressiona é que Elias não se defende. Porque nós somos especialistas em nos defendermos. Por que ele não se defende? Talvez porque aprendera um princípio que Jesus mais tarde ensinou, que não se esmaga a cana quebrada, nem se apaga a torcida que fumega. Tripudiar sobre quem já está machucado e ferido não faz sentido. Elias se cala em sua autodefesa. Mas ele diz para aquela mãe aflita: me dê seu filho morto aqui. E ele sobe com esse menino para o quarto. Ele fecha a porta. E lá ele fala muito. Lá ele fala com Deus, nos ensinando um princípio: se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos os milagres de Deus acontecendo com mais intensidade. Ô irmãos, quantos pastores aqui testemunham reuniões acaloradas, intérminas, infrutíferas, inócuas, madrugadas adentro? Se nós orássemos mais, teríamos reuniões mais curtas e mais eficazes. O que me impressiona em Elias é que ele tem coragem de fazer um pedido inédito para Deus. Não tem ressurreição até então. E eu fico pensando, se vocês e eu resolvêssemos hoje fazer um pedido para Deus que nunca aconteceu na história, chamar-nos-iam de loucos, de heterodoxos, de hereges. Mas Elias ora e pede para Deus ressuscitar o menino, e Deus faz o imponderável, Deus faz o impossível, Deus traz o menino à vida. Agora pense comigo, se Elias fosse um desses estrelas de hoje, saindo do quarto com um milagre inédito nas mãos. Porque hoje o pessoal faz propaganda de milagre que não aconteceu. Se Elias fosse um desses estrelas, eu acho que ele tomaria alguns expedientes. Primeiro, eu acho que ele chamaria uma coletiva da imprensa, para dizer quão grande homem ele era. Segundo, eu acho que ele espalharia alguns outdoors pela cidade de Sarepta, com a fotografia dele, é claro. Terceiro, eu acho que ele faria um grande discurso, um panegírico de alto elogio. Quarto, eu acho que ele bateria palmas para ele mesmo. Quinto, eu acho que ele faria um solo do hino "Quão grande és tu" diante do espelho. Ele não fez nada disso. Ele apenas disse para a mãe: o teu filho vive. Sabe o que eu aprendo com Elias aqui? Se Deus, pela sua graça, está usando a sua vida, bote a boca no pó. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não queira a glória que só é de Deus. Não busque reconhecimento por aquilo que é obra de Deus. Porque tudo vem dele, é por meio dele e é para ele. Agora preste bem atenção nisso. Quando você honra Deus, Deus honra você.
O último verso do capítulo 17, aquela viúva disse para Elias: agora eu sei que és homem de Deus, e que a palavra do Senhor é verdade na tua boca. Irmãos, hoje nós temos muitos homens ricos, homens famosos, homens influentes, homens manipuladores, homens políticos, mas escasseiam-se os homens de Deus. A maior necessidade nossa é de sermos conhecidos como homens de Deus. E o que essa mulher diz para Elias faz tremer os meus joelhos ainda hoje. A palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos queridos, tomando emprestadas as palavras de Antônio Vieira, grande tribuno em terras brasileiras, quando ele disse: a boa semente produz a 30, a 60 e a 100 por um, por que não está produzindo hoje nem a 1%? Qual o problema? Será que o problema está no solo? Não, o homem é pecador, sempre foi. Será que o problema está em Deus? Não. Será que o problema está na semente? Não. O problema está no semeador. Quem semeia não semeia apenas com os lábios, semeia com as mãos. O problema hoje é que os homens escutam de nós grandes sermões, mas não veem em nós uma vida de santidade. O problema é que nós pregamos aos ouvidos, mas não pregamos aos olhos. Quando João Batista mandou emissários para perguntar para Jesus se ele era o Cristo ou deveriam esperar outro, Jesus mandou um recado para João: e dizer a João o que estáis ouvindo e vendo. Você já percebeu isso? Chega um pregador e prega uma verdade, não acontece nada. Aí o outro chega e prega a mesma verdade e os corações se derretem. Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Porque não basta proferir a palavra de Deus, é preciso ser boca de Deus. Jeremias 15:19 diz: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Sabe o que me impressiona? É que nós vivemos no melhor dos tempos e talvez no pior dos tempos. No melhor dos tempos, irmãos, porque nós temos à nossa disposição, no nosso vernáculo, na língua portuguesa, os melhores sermões pregados na história da igreja. Sermões de João Crisóstomo, boca de ouro. Sermões de Aurélio Agostinho. Sermões de Martinho Lutero. Sermões de João Calvino. Sermões de Jonathan Edwards. Sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de Mark Lloyd Jones, sermões de Billy Graham, sermões usados por Deus para alcançar multidões. Se nós pegarmos esses mesmos sermões para pregá-los na íntegra hoje, os resultados não serão os mesmos. E talvez quem nos ajude a entender isso é um piedoso metodista do século XIX, E.M. Bounds, quando ele diz o seguinte: o problema é que nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Ele diz: homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração das pessoas. Não basta pregar, é preciso ser boca de Deus.
Não basta conhecimento, é preciso o poder do Espírito Santo. Não basta luz na cabeça, é preciso fogo no coração. Pregação é lógica em fogo, em um homem que está em fogo. Eu quero concluir. A Bíblia diz que Elias está lá nas margens do Jordão, e Eliseu, seu discípulo, no encalço dele, querendo porção dobrada do espírito dele. Quando de repente, Elias é arrebatado aos céus, carros e cavalos de fogo, e ele sobe no céu num redemoinho, deixando a sua capa nas mãos de Eliseu. Eles já haviam passado o rio Jordão a pé enxuto, porque Deus abriu o Jordão diante deles. Agora chega Eliseu às margens do Jordão, transbordando por suas ribanceiras, com a capa de Elias na mão e uma pergunta no coração: onde está o Senhor Deus de Elias? Que pergunta emblemática. Esta pergunta significa: será que Deus só fez milagres ontem, ou será que Deus faz milagres ainda hoje? Será que Deus só fez no passado, ou será que Deus ainda faz no presente? Porque o meu problema não é crer que Deus fez. A Bíblia está cheia de exemplos dos milagres que Deus fez, e você e eu cremos na Bíblia. Você e eu não temos nenhuma dificuldade de que Deus fará prodígios amanhã, porque a Bíblia está cheia de profecias das grandes obras de Deus no futuro. O nosso problema é crer que Deus faça hoje. A nossa teologia muitas vezes assemelha-se à teologia da Marta. Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, Marta disse para Jesus: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Aí Jesus: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei que vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Onde está o Senhor Deus de Elias? Eliseu feriu as águas do Jordão, e o rio se abriu de novo, e ele passou. Porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu. O Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus. É o Deus dos nossos pais, é o Deus da nossa vida, é o Deus dos nossos filhos, é o Deus de geração em geração, de eternidade a eternidade. Irmãos, nós não pregamos uma história de museu, nós pregamos o Deus vivo. Nós pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós pregamos uma mensagem poderosíssima. Este Evangelho quebra o coração mais duro, levanta a pessoa mais machucada e quebrada e ferida pela vida. Eu estava pregando a semana passada em João Pessoa, uma palestra para os pastores da cidade. De repente levanta-se um pastor para cantar uma música conhecida de vocês, Eu Sou um Milagre, e ele disse: eu vou cantar essa música porque a minha vida é um milagre. E ele contou para nós, ele disse: eu sou filho de pastor. Nós éramos 2 filhos, e um dia, eu e meu irmão, assistimos o nosso pai, pastor, assassinando a nossa mãe, a facadas, na nossa frente. Você pode imaginar um quadro desse? Um filho de pastor assistindo uma cena dessa? Os meninos foram levados para uma casa de menores,
e ambos se desencaminharam na vida. Drogas, roubos, crimes. De repente, alguém se aproxima desse homem, desse rapaz, desse menino e disse para ele: você não precisa viver essa tragédia. Deus pode mudar a sua história. Deus pode inundar o seu coração com um amor que você nunca sentiu e transformar a sua vida. E ele escutou isso. Quando naquela semana, seu irmão estava numa praça da cidade se drogando com um colega. E ele diz que o colega disse assim: vamos para casa? O irmão dele disse: não, eu vou terminar de fumar esse cigarro de maconha. E o colega se levantou e deu 2 tiros nele e o matou. A mesma pessoa que matou ligou para ele: seu irmão foi assassinado. Quando ele chega, o irmão ensanguentado na rua. E ele tinha plena certeza que era o assassino que tinha ligado para ele. Chega o chefe do tráfico e diz para ele: você sabe quem matou o seu irmão? Vamos acabar com ele agora. E ele disse para o chefe do tráfico: uma pessoa me falou uma coisa, que eu não precisava viver a tragédia da minha família, que Deus tem um plano diferente para mim. Essa palavra entrou no meu coração. Eu não vou seguir esse caminho, porque Deus é poderoso para mudar a minha história. E Deus mudou a sua história. E eu estava ali ouvindo aquela música, Eu Sou um Milagre, e vendo o poder de Deus, que perdoa, que restaura, que cura, que liberta, que transforma, que faz tudo de novo. Este é o evangelho que você e eu pregamos. Não tem vida irrecuperável para Deus. Não tem causa perdida para Deus. Não tem problema sem solução para Deus. Não tem cidade sem resposta de Deus. Não tem igreja tão emperrada em que o Espírito não possa soprar e levantar esta igreja e fazer dela uma bênção nas suas mãos. Em nome de Jesus, não se curve à crise, não se capitule às dificuldades do seu tempo. Deus pode levantar você como um novo Elias. Deus pode reverter o quadro terrível da nação brasileira, se você e eu, se a igreja aqui presente, se levantar no poder do Espírito Santo para mudar a nossa história. A grande pergunta hoje não é mais onde está o Senhor Deus de Elias. A grande pergunta hoje é: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Que nesse tempo de descrédito na política, de crise econômica, de crise moral, de crise de integridade, de crise da família, de crise da igreja, que Deus levante novos Elias nessa geração. E se você é um Elias de Deus, eu quero orar com você. Se você tiver liberdade, levante o seu lugar, vem aqui à frente, por gentileza. Vamos buscar a face de Deus. É em tempo de crise que Deus traz avivamento. A crise não é limitação para o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus que age, o Deus que intervém, o Deus que se manifesta, o Deus que faz novas todas as coisas. Pode levantar e vir em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Ó Deus de toda graça, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas,
Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus dos apóstolos, Deus dos nossos pais, Deus da nossa vida, Deus dos nossos filhos, Deus das gerações futuras, Deus de eternidade a eternidade, nós buscamos a Tua face nesta noite. Sopra sobre nós um alento de vida, Senhor. Sopra sobre nós o poder do Teu Espírito. Tira as cinzas, Senhor. Reacende as brasas. Inflama-nos nesta noite com o fogo do Espírito Santo. O fogo que ilumina, o fogo que purifica, o fogo que aquece, o fogo que alastra. Em nome de Jesus, sacode a Tua igreja, Senhor. Desperta a Tua igreja. Oh Deus, que a onda poderosa do Espírito Santo varra as entranhas da nossa alma e faça ressurgir uma vida nova para a glória do Teu nome. Reaviva a Tua obra, Senhor. Traz ânimo ao coração do pastor, traz ânimo ao coração do líder, traz alegria, traz entusiasmo, traz motivação, traz virtude do Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, cura nossa esterilidade, cura nossa infidelidade, produz no nosso meio arrependimento, Senhor, produz quebrantamento, produz disposição de um novo tempo na Tua presença. Glorifica o Teu nome, Senhor. Nós clamamos a Ti por um tempo novo, de restauração para a Tua igreja, para os Teus obreiros, para os ministros do Evangelho, para os líderes, para os pastores, para os presbíteros, em nome de Jesus, levanta, ó Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo na nossa nação. Vivifica-nos para o louvor da Tua glória. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, amém.